Hoje nós vamos falar sobre a transição de executivo a empreendedor nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. O meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é dar informações aos empreendedores, empresários e executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Antes de eu começar, por favor, assine, curta, compartilhe, me ajude a trazer mais informações e pessoas interessantes para falar com vocês. E antes de eu começar também, eu gostaria de agradecer ao nosso primeiro apoiador do canal, Expertness Translations. Então, sempre que você precisar de traduções ou traduções juramentadas, por favor, entre em contato aqui nesse telefone, nesse e-mail, fala lá com a equipe da Expertness, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo atendimento. Gente, hoje eu estou aqui com o Manuel Sue. Obrigado, Manuel, por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Antônio. O Manuel, eu acredito que ele seja uma das pessoas mais influentes aqui da comunidade empresarial brasileira. Conhece muita gente, uma pessoa de um caráter enorme, né? Eu sou cliente dele também. Então eu achei interessante trazer ele um pouco para falar com a gente sobre como é que é a transição de executivo de uma empresa multinacional para a fase de empreendedor. Hoje o Manuel é empreendedor aqui depois de ter passado por algumas grandes empresas nos Estados Unidos e outros países também. Tá? Então vamos bater um papo sobre isso. Manuel, obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouco para os amigos do canal quem é o Manuel, como é que você veio para aqui, o que te trouxe para o momento que você está hoje aqui nos Estados Unidos. Legal. Obrigado, Antônio. Obrigado a você por essa oportunidade. É um canal super bacana, eu tenho acompanhado aí, desde que a gente se conheceu. E eu acho que tem uma função muito bacana realmente de informar e ajudar as pessoas a virem para cá, né? E poderem tirar melhor proveito, sobretudo do compartilhamento de informações de quem já viveu na prática. Bem, Manuel é uma pessoa simples, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Nasci numa cidade metropolitana chamada Itaboraí, e a minha vida internacional foi por acaso, né? Somos da mesma geração, talvez a geração anos 80 aí, né? E quando, para a gente poder conseguir alguma coisa, a gente tinha que trabalhar numa multinacional, né? E foi assim, eu entrei para uma universidade, fiz UF, né, para quem conhece, a Universidade Federal Fluminense, administração de empresas, comecei a minha carreira numa multinacional e como estagiário na Shell, né, e na Shell eu fiquei durante 12 anos, né, foi a empresa que mais me ensinou o que eu sei hoje de leadership, de carreira executiva. Não tinha intenção de montar uma vida internacional, mas trabalhando numa multinacional você acaba sendo exposto a isso. Então na Shell eu fiz praticamente muitas funções na área de marketing, vendas e na área de estratégia no Brasil, na América Latina, e acabei sendo premiado aí com uma proposta para participar do grupo global da Shell. Foi quando eu fui transferido primeiro para Milão, na Itália, e depois para Londres, onde eu fiquei 3 anos e meio, né, como executivo global da área de marketing, e assim começou minha vida internacional, né? No ano de 2007, mais ou menos, né, 2008, eu já tinha saído do Brasil em 2005, comecei a ficar um pouco... Porque quando você é executivo de empresa grande, né, você acaba conquistando coisas muito bacanas. A Shell foi uma mãe para mim em Londres, eu não pagava housing, não pagava em táxi, né? Mas você sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? Então eu estava um pouco incomodado, o mercado estava bombando, aí eu recebi uma primeira proposta de um headhunting, né? Eu nunca tinha participado desse processo, né? Alguém que te oferece emprego, né? Normalmente a gente busca emprego, né? Vocês aí procuram emprego, né? Pô, então me ofereceram e foi muito legal. E aí eu saí da água para o vinho, porque a Shell me ensinou tudo de que é conhecer vida corporativa de empresa internacional e passei para uma empresa de trading de petróleo, né, que a gente chama culturalmente, eu saí de uma empresa de corporate culture para uma empresa de mercenary culture, né, e apesar do nome ser um pouco complicado, mas mercenary culture é uma cultura focada muito em resultado, né, o meu principal indicador de performance era a geração de caixa, EBITDA, né, eu comprava e vendia empresa, né, então era bem diferente de trabalhar numa empresa de matriz organizacional complexa como era a Shell. E na Trafigura, né, eu fiquei lá e, na verdade, eu tive em 4 anos, né, tive 5 posições, né, e eu rodei basicamente o mundo. De lá eu vim para os Estados Unidos, depois eu cuidei da América Latina inteira, a empresa crescia muito por merger and acquisitions, e acabei me especializando nisso, aprendi, botei em prática aquilo que eu aprendi na escola, né, a Shell na época pagou meu MBA, eu fiz MBA em Kellogg,
e na Dom Cabral também lá no Brasil. E aí quando eu fui para Trafigura, eu acabei desenvolvendo um negócio em Angola. Então foi fantástico também ter a experiência, né, de viver num país exuberante como a África, né? Eu fui montar uma empresa de petróleo lá em Angola. E aí, na verdade, por decisões, acho que a carreira da gente, em algum momento, seus valores e seus drives mudam, né? E aí deixou de ser dinheiro, deixou de ser crescimento, passou a ser work-life balance, né? Qualidade de vida. Minha esposa ficou grávida, eu pedi para sair, né? E aí ainda vim para Houston, vim morar em Houston, ainda ajudei a empresa a fazer algumas aquisições da América Latina, na Centro-América, em Porto Rico. E aí um outro headhunter me ofereceu um cargo para trabalhar na Latam, na LAN, na verdade, né? Em Miami. Como eu sou carioca e gosto de praia, pô, vim pegar um cargo, né? Em Miami fazia muito sentido naquele momento de vida que eu estava. E aí, mas eu pensei, o que eu vou fazer em companhia de petróleo, né? Desculpa, companhia aérea, né? Quanto mais a gente ganhava dinheiro em petróleo, mais as companhias de aerolíneas perdem, 30% do custo deles vem do combustível, né? Mas para quem gosta de fusão e aquisição, né, acaba sendo uma coisa legal, tem que gostar de problema, né? Eu gosto de problema de pessoas, né? Então foi legal. E nós brasileiros somos muito diferentes do chileno, né? Sim. Então era uma fusão muito interessante. Então eu, nos últimos 6 anos, Antônio, eu aceitei o desafio. Em 2011, 2012, na verdade, eu vim para Miami e eu toquei, né, juntamente com uma equipe, a fusão da LAN e da TAM aqui nos Estados Unidos. E foi uma das coisas, uma experiência muito interessante para mim. Eu aprendi coisas que eu não sabia, né, que a indústria de petróleo é uma indústria muito antiga, né, muito baseada no básico. E eu vim aprender tecnologia, vim aprender e-commerce, vim aprender digital, né, marketing, na maior economia do mundo. Então, para mim, isso foi muito, muito bacana. E aí eu fui, até ano passado, eu era o head comercial da Latam aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no Caribe. A gente trouxe a empresa de 250 milhões de dólares para 680 milhões de dólares, eu tinha uma equipe de 90 pessoas, foi uma experiência muito bacana, né? E como eu era companhia aérea, todo mundo queria ser meu amigo, né? Então eu acabei... É igual quando eu trabalhava em empresa de bebida. Todo mundo queria ser teu amigo. E o comentário que você fez no início, na verdade, ele é verdade, porque como todo mundo queria ser meu amigo, eu acabei... E quem trabalha na área de hospitality, você tem que incorporar a função de servir. Se você não serve as pessoas, você não vai ter sucesso. Ainda mais uma empresa, né, vindo de fora, 2 culturas diferentes, que não tinha brand awareness nos Estados Unidos, né? Então, eu aproveitei, criei um relacionamento, uma rede muito bacana de relacionamento aqui, né? Acabei me envolvendo muito nas instituições, né, nas instituições corporativas. Nos últimos 6 anos eu sou parte do board do Brasil American Chamber of Commerce aqui da Flórida, fui do board da Câmara de Comércio de Nova York também, me filiei a algumas associações americanas na área de leisure, na área de corporate também, e acabei tendo um trânsito muito grande nos principais hubs aqui, né, Atlanta, Washington, Nova York, Houston, Los Angeles, São Francisco, e obviamente na Flórida, né, onde eu tenho uma presença bacana. Então foi assim que aconteceu de eu criar um bom networking aí, né? Que bom. Antes de eu passar para o próximo segmento, eu gostaria de agradecer muito a outro apoiador do nosso canal, que gentilmente cedeu essa sala para a gente fazer esse bate-papo com o Manuel, a Office & Co. A Office & Co é muito mais do que um centro de coworking, é um centro de empresarial dos brasileiros aqui em Miami. Então, se você estiver pensando em abrir a sua empresa aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, considere a Office & Co para o começo de você começar um escritório aqui. Tá legal? Manuel, agora, eu tenho inúmeros amigos no Brasil que têm um perfil muito parecido com o seu. Trabalha na multinacional, já chegou no cargo de direção, né? E está nesse momento de mudar, e muitos querem mudar para os Estados Unidos, né? E muitos querem mudar para os Estados Unidos e começar a empreender. Conta um pouco para a gente como é que é esse desafio de sair, né, de uma certa zona de conforto, de trabalhar numa multinacional, para começar o seu negócio num país diferente. É realmente um desafio, né? Eu costumo dizer que é um roller coaster emocional, né? Sobretudo porque você tocou no ponto, Antônio, sair da área de conforto, né? Mas uma coisa que eu também queria abrir um parênteses aqui, porque essa conversa é espontânea, né? Uma coisa muito legal que a gente tem nos Estados Unidos, primeiro, é a cooperação entre as pessoas, né? Isso que o Antônio falou é uma verdade. Não só o Translator, que é quem apoia o canal deles, mas também a Renata, aqui do Office & Co. Você vê uma cooperação dos brasileiros. E a primeira coisa que me chama a atenção, sobretudo nessa imigração que aconteceu de 2014 para cá, porque é uma imigração totalmente diferente do que acontecia antes, é uma imigração muito mais intelectual, né? O Brasil perdeu muito massa cefálica por conta disso, mas você vê os brasileiros chegando aqui dizendo, poxa, que legal, você me ajuda espontaneamente.
porque a comunidade, né, tem isso, né? E uma das coisas que eu mais ganhei vivendo em 4 países foi justamente aprender a respeitar a diversidade, mas também ter o senso de ajuda. Então era assim com a comunidade quando eu vivi na Itália, quando eu vivi em Londres, quando eu vivi em Angola e obviamente aqui nos Estados Unidos pode ser diferente. Então quando a gente apoia pessoas que nos apoiam é muito importante. Eu acho que você e o Zeno sabem disso porque vocês também vêm da mesma experiência que eu, vocês vieram de empresas, né, muito bacanas aí, aprenderam. E realmente é um desafio, né? Voltando agora, fechando parênteses, voltando para a tua pergunta, eu, quando tomei a decisão né, de pedir demissão da Latam ano passado, não foi fácil, né? Sobretudo porque eu cheguei a uma vida executiva muito interessante, né? Enfim, eu conquistei algumas coisas bacanas aí, deu para fazer um dinheiro, sobretudo quando trabalhava em petróleo, né? Aerolínea não paga bem não, mas o petróleo paga bem, né? Mas ele te dá outras coisas, ele te dá, depende muito do que é o teu career motivation. Eu acho que essa é a primeira palavra, né? O career motivation. Career motivation, eu sempre falava para minha equipe, é o que determina o que você quer da tua vida, né? E não necessariamente é dinheiro, quer dizer, pode ser uma coisa igual para todo mundo, né? Pode ser cargo, pode ser poder, pode ser dinheiro, né? A minha decisão principal foi norteada por 2 coisas, né? Primeiro era ainda o lifestyle, work-life balance, eu não queria sair de Miami. Eu já tinha, desde que eu tinha saído do Brasil, eu acho que em 10 anos eu mudei 9 vezes. Então, isso é meio complicado, né? Você perde a referência. Por um lado é bom, porque você deixa de se apegar a coisas materiais. Você passa, cada ano mudava de casa, então eu tinha meus livros, minhas roupas e não me apeguei a mais nada. E viver na Europa, viver nos Estados Unidos muda muito o teu mindset, né? Lá eu andava a pé e de bicicleta, aqui eu tinha que ter o carro, né? Então, né, isso muda também a tua cabeça. Mas o grande desafio, Antônio, eu acho que como colegas que você tem, eu tenho muitos amigos também nessa área, é o fato de você entender qual é o teu motivation naquela hora, qual é o teu momento, né? É o que eu chamo de qual é o time to marketing e é o teu time in the market. Porque você como executivo tem um tempo, né? Em algum momento você vai chegar ali, vai, né, bater e você vai para o próximo passo e você também tem que entender qual é o teu time de market. Como eu dei muita sorte quando eu saí do Brasil, a minha esposa, ela continuou trabalhando. Muitos amigos, você tem sempre um trade-off de quem é o career leader, né? E a Lília continuou trabalhando, e isso fez com que, quando ela tinha que fazer um movimento, eu segurava, quando eu ia fazer um movimento, eu segurava. Então a primeira, talvez, grande dica é não dê um passo incerto, procure, né? Não existe mais esse sonho americano que você vem para cá ganhar dinheiro fácil, tem que trabalhar muito, entendeu? Então é muito importante você entender como é que está teu lifestyle para você poder saber qual é o momento certo de fazer o teu movimento. Então a primeira coisa foi o Career Motivation, eu entendi que estava no meu momento certo, né? A segunda motivação, obviamente, de sair da vida, não que a Latam, que era a minha última companhia que eu trabalhei, eles inclusive me ofereceram alguns cargos inclusive fora dos Estados Unidos, sobretudo para voltar para o Brasil ou ir para o Chile. A aerolínea é um negócio de headquarters, se você não estiver no headquarter, você não continua a crescer, né? E eu já estava no cap aqui, né? E eu não queria mais voltar, já tinha meu green card e tal, minha família já estava aqui, minhas 2 filhas nasceram aqui, então eu sabia que estava na hora de empreender. Mas também não queria sair de Miami, aí ficou uma outra complicação, né? Miami é um mercado de serviços, né? Se você está em banking, então não é uma decisão fácil, né? Sobretudo quando você vai ter que alinhar a questão financeira também. Mas eu achava que eu precisava de 2 negócios. Eu precisava de um cash cow business, ou seja, de um business que pudesse manter, né, o meu estilo de vida, mas eu pudesse fazer aquilo que eu acreditava, que eu mais gosto de fazer, né, que está muito na linha do que o trabalho que vocês estão fazendo na SGG, no Soft Market, que é ajudar as pessoas, né, a virem para cá e não quebrarem a cara, né, ou pelo menos minimizar um pouco o que é esse issue. Então, a motivação, eu me considero borderline millennial, né? Que nos Estados Unidos você tem todas as definições dos demográficos, né? Mas eu sou X-Generation, como você, né? A gente é X ali. Então, o X-Generation é pautado muito por pragmatismo, né? Go get it, vai lá e faz as coisas, né? E a próxima geração, que não é nem das minhas filhas, é o Y, né? É o Y, né? E eu incorporei isso. Bem, eu sou X, né? E o Millennium é um Y Generation, né? E eu vivi, na verdade, no momento de um Y, né? Sigo a vida executiva, continuo, né, tendo esses desafios de ficar na área de conforto, né, ser um executivo, liderar pessoas ali, que é uma vida muito bacana, eu aprendi muito nas empresas que eu trabalhei, ou me desafiar mais. Então, trocar poder por risk and rewards, né? Quer dizer, se der errado o que eu estou fazendo, caramba, tem que começar de novo, mas
eu consigo, né? Você tem que ter capacidade de resiliência, né? De quebrar a cara e fazer, né? Já não era poder mais que me interessava, era muito mais me desafiar, né? E, obviamente, ganhar dinheiro também não depender de estar sempre fazendo uma avaliação de desempenho, entendeu? Tô sempre dependendo de alguém, trabalho pra caramba, dependo do que o cara goste de mim. Aí o cara não gosta de você e aí teu bônus fica limitado. Então eu começava a questionar isso. Comecei a fazer um benchmark com os meus pares. Quando eu comecei a perceber que na empresa não tinham mais role models, né? Não tinha alguém que eu me inspirava para ser, porque quando eu comecei a minha carreira, eu falei, cara, eu quero ser esse cara, né? Quando eu comecei a perceber de que eu podia fazer melhor, né? Ou do meu jeito, né? Eu achei que esse era o caminho. E a ficha caiu, Antônio, quando essencialmente, obviamente, quando eu saí, eu ainda tive algumas ofertas de emprego, algumas delas para sair daqui. Uma das empresas de tecnologia que me motivaram a fazer o que eu estou fazendo hoje, ela me ofereceu um emprego, mas era em Chicago, né? E aí eu falei, putz, eu não quero ir para Chicago, já tinha estudado lá e tal. E eles me falaram, Manuel, a gente tem a melhor tecnologia, a gente tem 50 pessoas na rua, né, vendendo, mas a gente não está chegando lá. A gente precisa de um cara igual a você para abrir as portas, né, no East Coast dos Estados Unidos. E eu falei, putz, os caras querem meu network, eles querem, né? Eu falei, para que eu vou fazer para os outros se eu posso fazer para mim mesmo? Aí eu peguei o telefone, liguei para um ex-cliente, que também tinha me chamado, alguns clientes me chamaram para abrir uma coisa juntos, mas esse falou assim, não, Manuel, não vamos fazer uma coisa 50-50, a gente abre um negócio juntos e tal. E eu vi que a gente era uma boa combinação, porque ele é de uma geração diferente da minha, mas ele, na verdade, poderia me abrir as portas numa indústria que é muito fechada, né? Então, eu como empreendedor, eu poderia ter muito mais chances de ter sucesso do que simplesmente ter uma boa ideia e ter bons contatos, né? Eu precisava ter também alguém que me ajudasse. A gente se complementou, então foi um passo pensado. Talvez essa explicação grande, Antônio, é para dizer, meu momento de vida era esse, busquei um cash cow business, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa com o pé no chão, uma coisa que eu consigo gerar caixa do momento zero, né? Por mais que não seja sexy, não seja funny, não estou preocupado com isso. E por outro lado, eu posso abrir uma outra porta, que é a outra empresa que eu abri, na área de consultoria, que é mais roller coaster, mais, né? Você está altos e baixos, né? Consultoria, você sabe disso, né? Hoje você tem, amanhã você não tem, né? Mas eu achava que se eu combinasse as duas coisas e alguém pagasse meu preço por hora, né? Mas eu também não tivesse dependendo daquilo para sobreviver, podia combinar. A minha esposa falou que era uma loucura, mas ela como sempre soube que eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, ela falou, tá bom, vai em frente que eu vou te apoiar. E apoio de família é fundamental, né? E quando eu chego em casa, vejo minhas duas filhas lá, eu falei, cara, é por vocês que eu estou fazendo isso te motiva mais. Eu trabalhava 12 horas, 13 horas para uma empresa. Como é que eu não vou trabalhar 15 para mim? Né? Então tem sido assim. E eu tenho uns números bacanas, eu acho que eu estou bem feliz porque eu acho que tem sido inspirador para mim e para as pessoas que têm trabalhado comigo, entendeu? Ótimo. Excelente explicação. Acho que os amigos aí que estão com essa dúvida, eu acho que é um modelo de inspiração aí, para quebrar, né, alguns paradigmas. Antes de eu passar para o próximo segmento, gostaria de agradecer bastante o EM Group. O EM Group é a consultoria de negócios e investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, se você está pensando em começar uma empresa aqui, entre em contato aqui no EM Group, tá? Sobre planejamento, business plan e também a questão de vistos, tá? Para investidores, EB5, L1. Entre em contato aqui com o EM Group. Tá legal, pessoal? Manuel, agora, para quem está querendo vir para cá, uma das coisas que eles mais querem saber sempre é quais foram os desafios para você começar o seu negócio aqui. Né? Uhum. Você contou um pouco que tem uma parceria muito importante com uma empresa bem estabelecida já aqui nos Estados Unidos, tem também a sua empresa de consultoria. Que desafios que você enfrentou nesse começo, nessa nova trajetória? Acho que o primeiro desafio é você aceitar que você está nesse momento. Quando eu falo do Y, da decisão Y, é que você tem que em algum momento parar ali e dizer que caminho que eu vou seguir. E você tem que abrir mão disso. Não dava para eu querer empreender aceitando oferta de emprego de executivo. Entendeu? Então, em algum momento, eu parei de receber ligação e mandar currículo. Eu, na verdade, cheguei numa etapa na minha vida, graças a Deus, que eu não precisava mandar currículo. Geralmente as pessoas me chamavam, mas eu parei de aceitar convites, porque senão a tua cabeça, né, é o que eu chamo do roller coaster emocional. Você precisa estar muito claro, você tem momentos de baixa, largar a vida executiva não é fácil, e largar o país, né, não é fácil. Eu, graças a Deus, eu tive isso em etapas. Eu faço parte de uma minoria que saiu muito bem do Brasil.
né? Quando eu cheguei em Londres, eu percebi isso, de que eu não sabia o que era imigrar, porque eu tinha casa, comida, roupa lavada, táxi pago por uma companhia muito grande, e boa parte dos brasileiros que estavam lá estavam vivendo no cash in, cash out, né? Então, eu aprendi a respeitar isso também. Então, a primeira coisa é você estar bem claro do que você quer. Na hora que você, né, tem essa decisão, aí que a pessoa acredita no teu sonho, legal, tem que ter. Eu sempre acreditei, você tem que ter um vision. A pessoa tem que saber para onde quer ir. Mas se você não souber o critical path to get there, esquece. E esse passo vai dar errado, você vai ter problema, mas tem que ter capacidade de cair, levantar e ir embora. Então, a primeira grande lição, Antônio, foi essa. Foi o momento que eu cortei o cordão umbilical da vida, né, que eu tomei a decisão de ir para esse lado. E aí você esquece. Vai botar a cabeça no travesseiro e vai falar, cara, que loucura que eu fiz, podia ter o salário aqui, mês que vem eu não tenho. Esse roller coaster emocional é complicado. Né? Ainda tem alguns déjà vus aí, né? De vez em quando, né? Dá um friozinho na barriga. Putz, recentemente uma empresa me chamou, uma empresa grande, uma aerolínea do mundo árabe, me chamou para um cargo, né? Bem bacana, podia ser um dream job. E era em Nova York. E eu falei, cara, não vou sucumbir, não vou sucumbir. Mas não foi, né? Simplesmente é porque eu achei que não funcionava também. Mas também tem a segunda coisa, a capacidade de adaptabilidade. Você tem que estar sabendo que nesse caminho que você vai, como é que você se adapta a ele. Tem que estar muito aberto para estar conectado com as pessoas corretas e não perder tempo. Gestão de tempo, se já era um caso complicado para mim, hoje em dia passou a ser crítico. Todo mundo te chama para tudo. Então você tem que ter uma gestão do teu tempo muito grande, porque cada dia vale. Se você não faz hoje isso, amanhã. Se você não retorna um call de um cliente teu, se você não faz dá atenção. Então a gestão do tempo é muito grande. Né? E eu acho que dentro do planejamento, acho que cada um tem o seu planejamento, né? É fazer um planejamento consistente, pegar ajuda. Né? Tua empresa, por exemplo, faz isso muito bem. Né? Você assessora as pessoas a virem para cá. Às vezes as pessoas, talvez porque eu já saí do Brasil há um tempo, mas a gente não dá valor o que é o trabalho de coaching, o que é o trabalho de consultoria. Né? Sobretudo para um país que você tem barreiras culturais muito grandes, né? A forma de jogar o jogo aqui é diferente. Né? A gente às vezes, como brasileiro, acha que a gente, não precisa, eu vou lá no Google e sei como é que abre. Não, a gente tem casos aí, você já viu no teu canal várias vezes, você falando sobre isso, gente grande que quebrou a cabeça aqui. Né? Então, o que eu fiz, Antônio? Eu acabei falando, para o meu cash cow base, eu preciso me associar, por mais que eu domine essa área, eu preciso me associar com alguém que me coloque, me dê o espaço e eu quebre a barreira de entrada. Né? Então, meu primeiro negócio, na verdade, esse é o meu segundo negócio. Meu primeiro negócio é a minha empresa de consultoria, que é a M-Sweat. O que a gente faz? A gente ajuda é uma consultoria de boutique. Né? É um tema interessante aqui nos Estados Unidos, chamado Interim Management, né? Que é um C-Level by Demand, isso seria, né, uma palavra mais chique. Né? É uma pessoa que quer ter um CEO, quer ter um Chief Commercial Officer, que quer ter um executivo alto, mas a empresa dele não dá para pagar, ou não faz sentido, não cabe budget. Então a gente vai lá e atua durante, né, um período, 2 meses, 3 meses, ajudando em qualquer uma função. Então eu me reuni com alguns executivos que têm a mesma função, mas não são pessoas, não são consultores. Tem que ter um umbigo no balcão, tem que ser alguém que já viveu na prática, como o caso de você. Você hoje dá consultoria, mas você, por exemplo, vocês viveram essa experiência. Tem um valor muito diferente de quando alguém simplesmente é formado consultor. Eu fui formado consultor porque eu tive escolas muito boas como a Shell, mas eu sempre botei um umbigo no balcão, fui lá, arregacei as mangas para fazer. Então a nossa consultoria, e trabalhei com consultores grandes, trabalhei com McKinsey, etc. Então era muito fácil o cara desenhar o problema e dizer, e vai lá e você faz, mas o cara nunca fez. Então pega um consultor bem formado em Harvard e o cara vai te falar aquilo, entendeu? Mas ele nunca fez. Né? Então eu acredito muito nisso, na formação, mas também com a experiência prática. Então o que a gente faz na M-Sweat, a gente ajuda a ser. Se o cara precisa de um business development, eu vou aqui abrir porta para ele. Vou lá, arregaço a manda, pego o telefone e começo a fazer negócio para ele. Né? Você precisa de uma solução de marketing, eu vou lá e falo, olha, essa competência eu não tenho, mas eu tenho aqui uma empresa e vou e recomendo. Né? Então é essa forma que a gente faz. Não dá para ter mais do que 3 clientes, eu tenho 3, na verdade agora eu estou com 2, porque um está me demandando um trabalho muito bacana, novo agora, é uma estratégia, são 2 estratégias globais que a gente está fazendo de empresários brasileiros que vieram para cá. Um, organicamente, para expandir o seu negócio, que é um negócio muito grande no Brasil, na área de tecnologia, e outro, um que veio para cá querendo, e teve uma experiência ruim, né? Acabou, né, pegando um sócio errado, e gastou muito dinheiro, e a gente agora está tentando fazer a coisa de forma diferente. Então é aí que eu tenho conseguido dedicar meu tempo mais
botar na prática aquilo que eu fazia como executivo, mas me dando a oportunidade de aprender também, né? Aprender do mercado de... Eu agora estou aprendendo sobre suplementos de vitamina, né? Coisa que eu nunca soube. E eu estou aprendendo porque eu sou o CEO inteirinho dessa empresa, né? Como aprendiz de tecnologia, né? Mas, por outro lado, eu sabia que meu cash cow business precisava ser alguma coisa que eu dominasse. Então essa talvez seja a quarta dica, né? Não venha para cá querer fazer alguma coisa que você não tem ao longo da tua vida o desenvolvimento. Até dá, talvez você tenha mais casos de experiência. Mas a prática mostra que é melhor... você não pode ser bom em tudo, né? Os executivos às vezes acham que são bons em tudo. Não, tu é bom em uma coisa, né? E nessa coisa, cara, vai em frente, né? Então, se você é um dentista, eu sei que para o cara vir para cá para fazer, tem que começar do zero, né? O cara, para fazer, eu encontrei com um empresário, um cara vizinho meu lá, e ele falou, pô, mano, eu tinha 4 clínicas lá no Rio e eu tive que vender e eu agora estou fazendo prova, aprendendo inglês de novo para poder me candidatar a limpar a boca de alguém, entendeu? É complicado isso, mas, de novo, esse é o trade-off da mudança, né? Mas talvez ele possa trabalhar na área de consultoria de protético, né? Ou se associar com alguém dando consultoria, por exemplo, que não entrou na comunidade brasileira ainda. Então, talvez a dica seja essa. E o que eu fiz na minha segunda empresa foi isso. Eu sou bom nessa área, desenvolvi uma expertise na área de travel, então foi isso que eu fui fazer, né? Depois, se quiser, eu te falo um pouquinho mais de como é que é essa empresa. E é uma empresa muito boa que eu recomendo para vocês. Né? Utilizo bastante. Legal. Para a gente terminar, Manuel, antes de terminar, agradecer o nosso parceiro do canal, o apoiador, a Harpy HR Solutions, falando aqui de contratação de executivos. É muito difícil para um brasileiro entender, né, a lógica das consultorias de RH aqui nos Estados Unidos, mas a Harpy entende como a gente pensa. Tá? Então, se você estiver precisando contratar funcionários, colaboradores, entre em contato aqui nesse telefone e nesse e-mail, fala com a equipe da Harpy, que eu tenho certeza que você vai receber um atendimento muito bom. Para a gente terminar, quais são as dicas do Manuel, que conhece tanta gente, tem tanta experiência, passou por tanta coisa, para aquele nosso amigo que está assistindo, que está planejando, querendo vir para cá para montar um negócio ou começar uma carreira? Legal. Bem, a primeira dica é que, primeiro, gaste, quando for vir para cá, liga para mim para você gastar menos na tua passagem, né? Essa é boa. Né, o negócio que a gente montou é uma empresa de um corporate travel com base em tecnologia, e basicamente o que a gente faz, a gente dá descontos para small and medium enterprise, né, quer dizer, para pequenas e médias empresas. A gente acaba usando muito jargão, né? Eu falei tanta palavra em inglês hoje aqui, né? Então, né? Mas esse é o jargão, né, da real aqui, né? Então, empresas médias e pequenas, né, e startups, né? Porque esse segmento, que é a base, né, que move a economia americana, quando você fala na área de travel que eu participava, as companhias aéreas querem ter acesso a elas, mas não conseguem, custa muito, é muito fragmentado, né? Então, o que nós nos especializamos através de um custo de servir baixo, a gente montou um portal de tecnologia, e o que a gente faz é dar acesso a pequenos e médios empresários que querem vir para cá, ou que já estão aqui, que viajam internacionalmente. Tem muito brasileiro que desistiu do Brasil, mas, quer dizer, trouxe a família, mas continua indo para lá. Miami, São Paulo hoje é uma ponte aérea. Então eu tenho clientes, por exemplo, hoje que, quando compravam num online booking tool, por exemplo, compravam um preço publicado. E hoje estão gastando menos 10%, 20% comprando com a gente, porque eu reconheço ele como uma empresa. E aí a Aerolínea me dá um desconto. É isso que a gente faz na Business Travel Deals, que é a empresa que vocês, inclusive, são clientes nossos. Obrigado pela parceria. Mas eu acho que a dica é essa. Na verdade, eu falei do travel porque o primeiro gasto é a passagem, pô. Né? O primeiro gasto que o cara tem é a passagem dele. Depois o hotel, né? E então é o seguinte, venha para cá no low season. Não venha no high season. Se você vai... Né, existem várias organizações, aqui eu faço parte, por exemplo, a Câmara de Comércio, Brasil, Estados Unidos. Ela tem um evento, por exemplo, que ela fala como investir nos Estados Unidos, é um roadshow, tem muita gente que fala. Você tem outras instituições que fazem isso, né? Então o canal do Antônio é excelente, porque é de graça, você acessa e recebe uma dica muito bacana aí, né, de informações. Mas primeiro se informe. Hoje em dia a gente faz parte de uma geração, que as minhas filhas fazem parte, de que a informação está aí na tua mão, né? Se você se informa, a transparência que a internet, né, deu pra gente é muito grande para isso, né? Se planeje também, tem um objetivo claro, mas não venha achando para cá que fazendo Google você vai saber todas as respostas. Procure se associar, ou procure estar perto, ou procure participar de pessoas ou instituições que vão te agregar valor, mas com essa consciência de tempo, né? Não precisa ficar 3 horas fazendo networking com alguém. Conversa meia hora, bate um papo, troca uma informação.
E monta teu plano, entendeu? Ninguém é melhor do que você para montar teu plano. Você pode ter um coach para te ajudar, mas se você sabe o que você quer fazer, quer dizer, se você tem uma ideia, né? E peça ajuda. A gente aqui também nos Estados Unidos, a gente uma característica claríssima de quem vem de lá para cá, é porque a gente, no Brasil, a gente não costuma ser tão transparente, às vezes. A gente acha que alguém vai te dar vantagem. Aqui não, as pessoas têm, eu percebo, grande maioria delas, né? A gente conhece alguns picaretas, mas as pessoas têm legitimidade para te ajudar. Então se associe com as pessoas corretas, né? O canal do Antônio é um dos bons, porque o Antônio faz uma ponte muito boa com as pessoas. Eu também, é fácil você me encontrar, Manuel Suete, no LinkedIn você me encontra aí. Né? Então a dica seria essa, venha para cá planejado, venha para cá no high season, não venha muito no espírito de deixa eu ver como é que é lá, porque eu tenho percebido algumas pessoas também que vêm para cá para fazer sabático, bota as crianças na escola, né? E aí fica meio que numa ilegalidade, mas não numa ilegalidade, ele pega um visto de estudante e aí começa a empreender achando que ele já tem o direito de viver aqui. Não dá para ser assim, entendeu? Então se você quer fazer um investimento, por exemplo, de um EB5, entra em alguma coisa, né, que você tem que botar $500 mil para poder investir. Então pega um consultor para te ajudar nisso aí. Né? Acho que a palavra-chave, Antônio, é planejamento. Né? Se levou tanto tempo para você viver boa parte da tua vida como executivo, como dono no Brasil, e você agora se desgostou do Brasil, mas você enfrentou faculdade, trabalhou, cresceu na tua empresa, 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, talvez, né, 20, talvez seja a média dessa geração, né, por que você não vai investir mais 8 meses para vir para cá? Entendeu? E entenda o sazonality. É bom chegar aqui quando as escolas públicas, por exemplo, ainda estão abertas. Né? Então é muito importante. Não é? As férias escolares nossas são diferentes das férias escolares do Brasil. Né? Então eu acho que planejamento seria a palavra-chave. Né? E com informação, hoje tem muita informação. Acho que quem vem para cá, como a geração anterior, que vinha para tentar, essa geração não existe mais. Né? A gente vê hoje uma geração de 2014 para cá muito mais preparada, as pessoas conscientes, né, muito mais pé no chão, até porque são executivos, são pessoas que se formaram bem em empresas. Sair do país não era um problema, né? O Brasil, quando viveu as instabilidades todas dele, abriu as portas, as pessoas conheceram o mundo, né? Nunca tiraram tanto passaporte como nos últimos anos, mas viver é diferente, né? Planejar e tal. Então acho que a melhor palavra seria essa. Não precisa, o restante é um pouco clichê, todo mundo fala, né? Eu acho que planejar. A geração X, né? Eu tenho medo de sair, acho que eu teria medo de sair do Brasil como outras pessoas hoje têm saído, né? Porque eu fui acostumado àquela vida da segurança, né? O que é segurança? Hoje em dia eu vejo meus amigos dizendo, cara, eu desisti do país, eu quero alguma coisa melhor para os meus filhos, eu estou preocupado com segurança é o fator-chave, né, das pessoas saírem de lá. Então, acho que pessoas como essa, esclarecidas, não saem batendo cabeça. Então, se planeja, faz contato, né? Hoje em dia é muito simples você, antes de botar o pé aqui, comprar uma passagem que seja comigo ou com qualquer outro que seja, você estabelecer network, né? Liga antes pra gente, liga pro Antônio, liga para alguém, vem aqui para a Renata, fica um tempo, passa uma semana, depois traz a família. A imersão é muito importante, né? E hoje em dia todo mundo indica todo mundo, né? Isso é legal, mas não necessariamente o que está funcionando pro teu amigo, que está vivendo, sei lá, num condomínio bacana em Orlando, ou não vai funcionar para você. Não necessariamente. Agora, eu já vi pessoas também abrindo mão da vida de tecnologia e abrindo franquia de pet shop de cookie para cachorro em Orlando. Né? E tá batendo cabeça, porque o cara é um cara formado em tecnologia. Entendeu? Então, acho que talvez essas sejam as melhores dicas. Não tenta reinventar muito a roda, não. Vem um pouco o pé no chão, que eu acho que a chance de se dar bem vai ser grande. Manuel, muito obrigado. Ótimas dicas, obrigado. É um prazer ter esse bate-papo contigo aqui hoje. E você que nos segue, muito obrigado pela audiência. Fique comigo aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoempreendendo@gmail.com.